iniciamos, faz algumas semanas, uma série de estudos a respeito do santuário. E hoje nós estaremos concluindo essa série. Nós falamos lá no primeiro dia que, na minha percepção ao menos, há 4 pilares essenciais para alguém que quer estudar a Bíblia e entendê-la profundamente. E essa pessoa, no caso, ela deve se basear ou se valer de 4 elementos estruturantes, de 4 pilares fundamentais, para que esse estudo ele seja muito profundo e compreensível. Nós temos um dos pilares como sendo o santuário, que foi o que nós exploramos ao longo desses 4 dias, ao longo dessas 4 semanas. Nós falamos lá, no primeiro momento, a respeito de uma visão geral, de um panorama geral a respeito do santuário da Bíblia. Vimos como ele estrutura a revelação bíblica do início até o fim. Nós falamos no nosso segundo dia, na nossa segunda semana, a respeito das ofertas do santuário. Falamos como essas ofertas apresentam para nós o plano da redenção e como nós vemos a salvação ela acontecendo de uma forma muito bem estruturada e pedagogicamente explicada por Deus para nós. Finalmente, na semana passada, falamos a respeito das festas do santuário. Momento em que, a partir desse elemento da cultura israelita e da cultura bíblica, nós aprendemos sobre a salvação agora não da pessoa humana, como nas ofertas, mas da humanidade como um todo. Vimos como desde lá, o início da revelação, as festas elas vão acompanhando em sombras aquilo que vai acontecer no mundo inteiro, em aspecto cósmico, ou, enfim, geral. Hoje nós encerraremos esse tema, tratando a respeito desse pilar que é o santuário, falando sobre a função doxológica do santuário. Eu mencionei isso lá na primeira semana, e hoje nós encerraremos com esse conceito. Lembre apenas que essa palavrinha, doxológica, é uma palavrinha difícil para dizer basicamente o sentido de adoração ou de presença. A gente pode não entender muito bem, mas adoração e presença têm uma relação muito íntima. Porque adorar é você reconhecer alguém por aquilo que ele é. Quando você adora a Deus, você reconhece em Deus quem ele é. E por isso você presta culto a ele. A presença e a adoração estão intimamente relacionadas. E hoje nós falaremos a respeito disso. Eu aproveito apenas para te fazer um convite, já que, como eu disse para vocês há 4 semanas, nós temos ainda 3 pilares para estudar, para entender a respeito do conhecimento bíblico. E se você quer aprender a estudar a Bíblia de forma mais prazerosa, de forma mais profunda, eu te convido a continuar vindo às classes bíblicas. Afinal de contas, nós exploraremos temas que te ajudarão a entender a Bíblia dessa forma, ok? Nós vamos então hoje iniciar esse último tema dessa série. E caso você não tenha visto ainda os outros temas, não tenha assistido os outros temas, procure depois no YouTube, lá da igreja, e revisite, para que quando você folhear ali a sua Bíblia em casa, estiver estudando e você se deparar com aspectos do santuário, que vão estar presentes em toda a Bíblia, você poderá entendê-la mais profundamente. Eu te convido a fazer uma breve oração, antes de nós iniciarmos de fato, porque abriremos vários textos da Bíblia. Peçamos então a orientação e a iluminação de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estaremos abrindo a Tua palavra agora mais uma vez, para entendermos a respeito do Teu amor, a respeito da Tua vontade. Te pedimos novamente que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente, para entendermos a Tua vontade, através da iluminação do Teu Espírito. É o que nós choramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sigamos então no nosso tema de hoje. Quando eu introduzi essa questão da função doxológica do santuário com vocês, eu fiz a partir deste versinho que aparece lá em Êxodo 25, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Você deve se lembrar que o santuário, ele tinha essa função de apresentar a salvação para os seres humanos, enquanto, por um outro lado, ele também apresentava essa questão da adoração e da presença. O santuário ele servia então para salvar a humanidade e a pessoa humana, mas também servia para mostrar em aspecto amplo como Deus ele se relaciona com a humanidade. Então, em alguma medida, quando nós olhamos para o santuário e para a Bíblia como um todo, a gente vê uma predisposição ou um interesse divino em se fazer presente junto à humanidade. Isso pode parecer para você algo muito simplório, porque no dia a dia nós temos o costume de falar,
que Deus esteja contigo, né? Ou vá com Deus, ou então, Deus está se fazendo presente aqui. E longe disso não ser verdade, nós temos que pensar apenas na profundidade disso. Falamos aqui do Deus que é criador de todas as coisas, do Deus que é grandioso, que é supremo em poder, em conhecimento e em tudo mais. Quando falamos desse Deus querendo se fazer presente junto às suas criaturas, especialmente criaturas caídas como nós, que por vezes o rejeitamos, isso é algo extremamente relevante. É algo que deve ser refletido em sua profundidade, e não apenas tratado como se fosse algo extremamente simplório, pois não é. Vamos então falar hoje a respeito de como funciona a presença de Deus, ou esse aspecto da adoração no contexto do santuário, em um panorama mais ou menos geral, mas encerraremos focando principalmente no contexto daquilo que nós somos, diretamente tratando de nós mesmos hoje como cristãos, como o santuário ele age, ele se relaciona conosco atualmente. Quando nós falamos então da questão da presença de Deus, nós podemos fazer algumas divisões aqui e falar como isso acontecia antes do pecado. Se abrirmos alguns textos da Bíblia, talvez ali Isaías 14, por exemplo, e logo depois o texto de Ezequiel que leremos, veremos que Deus ele tem uma disposição por se relacionar com aqueles que são suas criaturas. Aqui em Isaías 14, embora o texto ele tenha um objetivo diferente, nós notamos que o local da habitação de Deus, o local em que o trono dele está, é chamado de Monte da Congregação. Isso é bem interessante. É o local onde as pessoas se congregam, os seres se congregam, onde eles vão para estarem juntos. Esse é o local onde nós temos chamado ali o trono de Deus, onde nós temos ali posicionado o ponto em que Deus ele se mantém presente antes do pecado. Inclusive, isso é mencionado aqui em Ezequiel 28, ali como uma alusão ao Éden, é chamado de o jardim de Deus, e aí é dito ali de um querubim, né, ungido, que está ali presente diante de Deus e que serve a ele no Monte Santo novamente. Esse monte que é chamado Monte da Congregação. Entendem então que quando nós falamos da noção de presença ou de relacionamento com Deus, nós notamos que Deus ele sempre tem uma disposição por se relacionar com suas criaturas. Isso fica mais claro quando nós olhamos aqui no Éden, aqui já falando da humanidade, né? Na nossa Bíblia. Quando olhamos para os primeiros capítulos da Bíblia, percebemos que Deus ele se dispõe a criar a raça humana e a se relacionar com ela também. Quando nós olhamos desde o início, ali em Gênesis 1, verso 1 e 2, vemos uma disposição divina em criar o mundo, e nessa disposição nós vemos a presença de toda a divindade ali. Temos clara menção a Deus Pai, né? Depois uma clara menção também ao Espírito Santo, que paira ali sobre as águas, e temos inclusive ali naquela expressão no princípio, uma alusão da presença de Jesus. Eu não estou falando por mim mesmo. João ele faz essa leitura ali no início do seu evangelho, a presença, né, do verbo de Cristo ali na criação. Paulo faz essa mesma leitura em Colossenses, como sendo ali uma expressão da presença de Deus. Filho agora, né, por meio do qual tudo é criado. Então perceba que no momento da criação dos seres humanos, Deus ele se faz presente. Todas as pessoas da Trindade estão ali presentes porque Deus ele busca se relacionar. Finalmente, quando nós olhamos para a criação do homem de fato, vemos Deus ele olhando para um cenário lindo e perfeito que ele cria, né? A terra criada por ele, e ele escolhe ainda um lugarzinho especial para criar uma casa especial para o ser humano, a casa que será chamada de Éden, né? Ele planta ali um jardim, e não confunda, às vezes nós confundimos no nosso imaginário o jardim do Éden como o planeta antes do pecado, mas não, o planeta ele é todo criado perfeitamente, mas Deus ele planta uma casinha especial dentro da perfeição enorme que era o mundo, para Adão e Eva viverem, para o início da raça humana. Uma demonstração de carinho e cuidado, onde Deus ele prepara ali o processo de criação do homem, que é extremamente íntimo também. Deus ele coloca ali a mão na massa, literalmente,
forma o homem e coloca nesse jardim para poder viver. Há uma relação muito próxima da divindade com a humanidade aqui no Éden. Deus ele nos criou para viver essa relação próxima, para se relacionar intimamente conosco. E essa relação ela é transferida para vários outros aspectos da vida humana. Se você olhar esse pequeno diagrama, você pode pensar um pouco comigo, refletir comigo alguns aspectos de Gênesis 1 e 2 que ficam muito evidentes aqui. Quando Deus ele cria o homem, a relação dele com Deus ela é muito boa. Ele cria o ser humano para se relacionar com ele. E como motivado por essa relação, o homem ele é levado a se relacionar muito bem com os seus semelhantes. Se você depois der uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 2, verá o registro, né, de que Eva é a companheira idônea de Adão, que eles se relacionam extremamente bem. Quando Adão vê Eva pela primeira vez, ele inclusive solta ali um poeminha, né, de amor, de tão impressionado e apaixonado que ele fica. É esse mesmo Adão que vai inclusive preferir a morte ao invés de viver sem Eva, quando ele vê que Eva comeu do fruto ali, que iria morrer como sentença divina. A relação de ambos ela é muito boa. Ela é feita em igualdade, em paridade, até o surgimento do pecado, é óbvio. Mas perceba que esse bom relacionamento de Deus com o homem, ele é transferido para os seres humanos e também transferido para a relação entre o homem e o planeta. Seja nos animais, porque Adão ele chama, né, todos os animais em um dado momento, ali no capítulo 2 de Gênesis, e os animais vêm e respondem a ele diretamente para que ele os nomeie. Seja no cuidado com os animais, seja no cuidado com a própria terra. A terra dá os seus frutos para Adão. Deus ele cria o ser humano como um ser relacional, porque Deus ele é assim. Ele busca se relacionar com suas criaturas. E como extensão disso, suas criaturas são feitas para se relacionar perfeitamente com aquilo que está ao seu redor. Se não for claro para você nessas menções que eu fiz, talvez o texto de Gênesis 3, verso 8, deixe isso ainda mais óbvio. No momento em que Adão e Eva acabam de comer do fruto proibido, e antes de ter ali a sua sentença dada por Deus, é dito para nós que, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, vai sendo dito que eles se escondem e que têm medo de Deus agora nesse momento. Mas foque apenas nesse verso, porque ele não fala de uma ação pontual de Deus ou de algo que Deus ele fez excepcionalmente naquele dia. Todo o contexto ali desse evento é um contexto de algo extremamente rotineiro, algo extremamente comum. Deus ele vai até o planeta Terra e ele vai andando ali, e então ele chama, né, os seus filhos, suas criaturas. Porque esse Deus, ele busca se relacionar profundamente com aqueles que ele cria. Perceba então aquilo que é tão impactante quando nós temos o surgimento do pecado no mundo. Quando o pecado ele adentra o planeta Terra, o ser humano, ele vive um rompimento extremamente doloroso de toda essa relação. Podemos falar principalmente do rompimento que se dá com Deus. O ser humano, ele não mais se relaciona com a divindade, e no exato momento, inclusive, que ele peca, ele busca fugir e se esconder da presença de Deus. Essa ação humana, ela representa muito bem aquilo que nós veremos por toda a Bíblia. O ser humano ele não consegue mais se relacionar com a divindade. Ele tem esse relacionamento rompido. Como nós já falamos também, o mesmo homem que havia tomado de um fruto e assinado a sua sentença de morte, porque ele preferia morrer ao invés de seguir vivendo sem a sua esposa, né, sem o seu par, é o homem que agora aponta para sua esposa e fala, olha, a culpa é dela. A culpa é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Perceba que mesmo o relacionamento entre os pares, né, entre os próprios seres humanos, é rompido aqui com o surgimento do pecado. Até porque esse relacionamento ele dependia daquilo que provinha de Deus. E se o relacionamento entre o homem e Deus ele é rompido,
toda essa estrutura de relação muito bem estabelecida também é rompida nas demais esferas da atuação humana. E, finalmente, vemos esse rompimento também com o nosso planeta. Os animais, eles começam a sofrer primeiro. Depois, Deus ele precisa atuar, depois do dilúvio, e infundir medo nos animais, para que eles não se aproximem mais de nós, já que eles sofriam bastante com a nossa presença, na nossa relação. O planeta ele é amaldiçoado como punição a Adão. E agora ele não daria mais facilmente o fruto, Ele criaria espinhos, dificultaria a vida humana. E na questão cósmica, ainda por cima, ao romper os laços com Deus e ao decidir se afastar dele, retirando a soberania de Deus da vida humana, os seres humanos aqui, como a partir dos nossos representantes, pegam o mundo que Deus havia dado para nós e entregam nas mãos de Satanás. A partir desse momento, Satanás ele usurpa o reinado deste mundo. E este mundo começa a pertencer, mesmo que de forma usurpada, a ele. Toda a relação humana ela é destruída quando nós vemos o surgimento do pecado. Há um texto que ilustra isso muito bem. Aparece lá em Isaías, capítulo 59, nos diz o seguinte: as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. O seu pecado faz separação entre quem você é e o Deus que você adora. Mais uma vez, eu te convido a pensar na profundidade dessa questão. Falamos de um Deus que, sendo grandioso e superior, sendo criador de todas as coisas, ele se dispõe ainda a se relacionar com os seres humanos. Mas, em contrapartida, temos aqui uma figura humana, uma figura criada, que, diante da grande misericórdia de Deus, responde se afastando dele. Qualquer pessoa em sã consciência iria olhar para uma situação dessa e falar: mas Deus ele não deveria mais procurar os seres humanos. Deveria deixar, então, ele se virar, colher aquilo que ele plantou. Quando nós olhamos para o que Deus ele faz diante desse cenário do pecado, nós começamos a entender mais profundamente o quanto o amor de Deus ele é real para nós e o quanto a misericórdia dele é grandiosa. Porque falamos aqui de um Deus que é grandioso, maravilhoso, incrivelmente superior, que busca se relacionar já por atitude de graça com as suas criaturas, e que após suas criaturas rejeitarem, ele ainda busca um meio de se relacionar com elas. Quando falamos então da questão da função doxológica, no contexto da duração do pecado, percebemos 3 informações bem relevantes para entendermos como Deus ele busca se relacionar conosco. A primeira delas, o texto que eu já li para vocês, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus ele está impedido desde o pecado a se relacionar diretamente com os seres humanos. Provavelmente, aqui é uma interpretação apenas, uma especulação apenas com base nos registros bíblicos, provavelmente a partir de uma postura de cuidado com os próprios seres humanos, Tente se lembrar de alguns registros bíblicos que nós temos, momentos em que a Arca da Aliança, já falei deste móvel em um outro momento, símbolo da presença de Deus, quando ela é tocada por alguns indivíduos que não deveriam tocá-la, imediatamente eles morrem. Quando Moisés ele sobe até a presença de Deus e ele desce resplandecendo a glória de Deus, as pessoas não conseguem olhá-lo face a face e precisam se esconder. A glória de Deus, como santo que é, quando em contato com o ser humano caído e iníquo, produz algo extremamente doloroso para o ser humano, inclusive a morte. Deus então se priva de se relacionar com os seres humanos nesse momento, porque a nossa postura de separação não permite que ele entre em contato conosco. Senão isso causaria a nossa própria destruição. É por isso que Deus busca um meio de se relacionar. E entenda que não vemos uma necessidade lógica na Bíblia para isso. Há uma necessidade lógica na Bíblia para a função de salvação do santuário, a função soteriológica. Deus ele tem uma raça caída
e ele precisa resgatar essas pessoas. Então ele institui o sistema de salvação, há uma razão lógica para isso. Mas Deus se fazer presente junto à raça caída só pode ser um exemplo ou algo radicado, né, pautado no amor, na vontade dele de se relacionar. Quando olhamos para um texto de Hebreus, vemos o autor bíblico aqui, provavelmente Paulo, né, dizendo para nós que, de muitas formas, ao longo da história humana, Deus ele buscou se relacionar, buscou falar e se comunicar com a humanidade. Antes, de muitas maneiras, através dos pais, pelos profetas, né, aos pais pelos profetas, mas agora, tempos depois, nos últimos dias ali do momento em que Paulo vive, ele fala diretamente pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Desde o momento, então, que o ser humano ele cai e ele busca se afastar de Deus, Deus ele busca se relacionar com os seres humanos, seja na construção de um santuário, seja através do envio de profetas, seja através do envio de seu próprio Filho, para assim poder se relacionar conosco. E mais uma vez eu te convido a pensar na profundidade do amor que é representado por essas atitudes. A profundidade da misericórdia, da vontade de Deus de estar conosco. Quando olhamos então para a cruz, olhamos para esse momento tão importante e impactante da nossa história. Conseguimos entender ali, não apenas o seu ponto principal, que é o momento em que Deus ele se sacrifica pela nossa vida, mas entendemos também a disposição de um Deus que quer se relacionar, que quer estar conosco. E que promete, inclusive, lá no livro de João, capítulo 14, que quando ele fosse até o céu para continuar e cumprir a sua obra, né, o seu trabalho ali no santuário celestial, ele rogaria ao Pai para que nos desse outro Consolador, a fim de que ele esteja para sempre conosco. Jesus faz essa mesma promessa, né? Lá em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos um Deus que quer muito estar conosco, que quer muito estar presente. E muito embora o pecado ele nos afaste de Deus, ele cause essa separação entre nós, é através desse processo de envio dos profetas, através do processo da instituição do santuário, através da própria vinda de Cristo, consumando toda essa questão, que nós temos uma mudança naquele esqueminha que eu mostrei antes para vocês. Porque, muito embora não seja resolvido este rompimento das relações humanas, seja com Deus, seja com os demais ou com o próprio mundo, quando Cristo ele vem na terra e ele morre na cruz por nós, ele promove uma mudança radical e inicialmente parcial desse processo. Ele vai, por exemplo, retomar agora o domínio do mundo que antes havia sido usurpado por Satanás, ele toma novamente para si. Paulo ele vai falar da noção de dois Adãos, né? O primeiro Adão que falha e que entrega esse domínio para o maligno, e o outro Adão que vem e que resgata o domínio do mundo para si. Quando Cristo ele vai falar que o príncipe desse mundo já está vencido, e através disso, por intermédio de Jesus, o homem ele tem a sua relação com os outros restaurada, ao menos parcialmente. É por isso que tem aquela musiquinha, que não sei se cantamos ainda na igreja, mas cantavam desde a minha infância. Se Jesus está no lar, né, este lar é feliz. E esse é um ponto muito relevante para aqueles que são casados, que têm filhos ou que já se relacionaram com ao menos uma pessoa, ou seja, todos nós. Você sabe muito bem como é difícil se relacionar com outro ser humano. Afinal de contas, somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferente, sentimos de forma diferente, enxergamos o mundo de forma diferente. A essência do bom relacionamento humano, ele só funciona quando Cristo ele intervém e faz com que aquela relação que foi quebrada ainda lá no Éden, ela é ao menos parcialmente restaurada aqui na terra. E será perfeitamente restaurada no céu. É por isso que um relacionamento sem Deus no meio, ele não funciona. Porque o ser humano ele não consegue se relacionar quando o pecado ele está agindo, quando estamos separados do nosso Deus. Somos incapazes hoje
de nos relacionarmos bem. E aí vai um conselho para você. Você está com problemas no seu lar, está com problemas com o seu marido, sua esposa, no ambiente de trabalho, amigos, qualquer relacionamento que seja. A única forma de resolver isso é colocando Jesus no meio. Só Jesus, ele restaura essa relação. Ele nos capacita a restaurar nossas relações entre nossos pares. Só Jesus. Infelizmente, a nossa relação com o mundo ela não é restaurada. Isso vai acontecer apenas lá no futuro. Infelizmente, esse mundo ele continua amaldiçoado, né? Ele continua em decadência, e nós vemos isso nas questões naturais. Isso vai se resolver apenas lá no futuro. Mas nós temos também um processo de restauração na nossa relação com Deus, através do Espírito Santo. Quando, por intermédio dele, atuando em nossa vida, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo, como a Bíblia vai falar, nós conseguimos de novo nos relacionarmos, ao menos parcialmente com Deus. Não mais cara a cara, como antes. Não mais intimamente, como era o plano de Deus inicialmente. Mas da forma como nós conseguimos. Entenda que esse processo da vinda de Cristo é um processo muito lindo de se imaginar, penoso de se passar, mas extremamente necessário para a nossa vida hoje. Podemos ter um vislumbre do que acontecerá na eternidade, graças a esse acontecimento de 2000 anos atrás. Diante desse cenário, você pode se perguntar, ok, mas e como fica então o santuário nesse contexto? Porque entenda que depois da cruz, depois que Jesus ele vem até a terra, depois que Jesus ele vem até a terra e ele morre ali na cruz e ele restaura parcialmente essa relação, o santuário ele perde uma função muito importante, que é a função da salvação, né? As suas sombras já estavam cumpridas agora na vinda de Jesus. A função da presença no santuário ela já havia sido perdida anos antes. Eu comentei isso com vocês, de como na reconstrução do templo, os anciões, os líderes, eles choram ao ver o santuário, porque agora a presença de Deus não está mais lá. A Arca da Aliança já não está ali presente, há uma pedrinha no seu lugar. O santuário, então, ele perde essa função de presença, ele perde essa função de salvação. E mesmo que os cristãos eles demorem a perceber isso, nós temos orientações divinas para que os seres humanos entendam isso de uma vez por todas. Nós temos o costume de romantizar muito a igreja primitiva, a igreja ali dos primeiros cristãos. E de fato era incrível, era uma igreja maravilhosa. Se nós tivéssemos o ímpeto e o interesse de fazer o que eles fizeram com os recursos que nós temos hoje, nós faríamos desse mundo todo um cristianismo amplo. Em todo caso, essa igreja ela comete falhas também. Nós vemos isso nessa linda descrição aqui de Atos, capítulo 2, por exemplo, momento em que fala de como a igreja de Deus ela era unida, ela vivia em comunhão, ela vivia pautada em uma unidade voltada à missão. Fala aqui que eles diariamente perseveravam unânimes no templo também. E nós temos algumas descrições disso, alguns deles indo no horário dos sacrifícios lá para prestar adoração, indo lá em momentos em que ritos do santuário ainda eram praticados, até que precisa haver a intervenção de alguns, especialmente Paulo, para explicar que isso já não faz mais sentido. É uma prática cultural agora sem valor religioso, sem valor cósmico ou sem valor divino ali. É inclusive nesse contexto que nós temos o texto de Hebreus, quando Paulo ele trabalha tudo para basicamente dizer, olha, aquilo já não precisa existir mais, não precisa funcionar mais. Não há razão para você ir mais no templo, oferecer animais, etc., porque afinal de contas, ele não apontava para Jesus? Jesus ele não morreu? Por que então continuamos oferecendo sacrifícios? E aqui cabe uma reflexão interessante, algo bom de se pensar. Porque muitos de nós somos cristãos há bastante tempo. Alguns estamos aí iniciando a caminhada cristã. Mas pense um pouco se em alguns momentos a prática religiosa ela não deixou já
as suas bases ou a sua razão para trás, e agora nada mais é do que apenas uma atuação cultural. Pense um pouco se tudo aquilo que você vive hoje, religiosamente falando, tem uma boa base, uma boa estrutura divina por trás. Jesus, um dos pontos focais do ministério dele, foi ali ensinar que você precisa dar sentido para tudo aquilo que você faz religiosamente, porque senão isso não vale de nada. Ou então é até ruim para você. Quando ele fala do jejum, por exemplo, perguntam para ele, olha, Senhor, por que os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus jejuam e os seus discípulos não? Ele olha para eles e fala, olha, mas isso não faz sentido. Se o jejum é um momento de aproximação, se o jejum é um momento para você se privar de algo, para assim se relacionar melhor com Deus, para que eles iriam fazer isso, sendo que eu estou aqui pessoalmente com eles? Isso não faz sentido. Por diversas vezes, Cristo ele busca falar que a religiosidade ela precisa fazer sentido lógico e racional. E aqui nós precisamos, eles precisaram, no caso, né, de um profeta ser levantado para poder falar, olha, isso não faz sentido mais. Continuar indo até o templo para oferecer sacrifícios. Se não bastasse essa questão do santuário perder a sua função, de fato, nós temos uma questão histórica que ajudou os cristãos e até mesmo os judeus a não continuar praticando ali, né, os rituais, que foi a própria destruição do templo. Isso acontece apenas uns 40 anos depois da morte de Jesus. Nós temos um momento em que o Império Romano ele ataca Jerusalém depois de uma das longas revoltas, e, enfim, o povo judeu sempre se revoltou muito contra aqueles que os oprimiam, e numa dessas revoltas, Jerusalém é atacada, e mesmo diante de uma ordem de que o templo não deveria ser destruído, nós temos aqui, talvez por um equívoco, ou não sabemos com precisão, momento em que o templo ele é queimado, e ele é completamente reduzido a cinzas. Não completamente, né? Fica ali alguns destroços. Em todo caso, é um momento muito impactante ali para a vida judaica de seu tempo. E a partir desse momento, nós não temos mais templo de Jerusalém. Como eu já mencionei para vocês, hoje ainda temos ali as ruínas do templo, basicamente um muro. E no local exato em que ficava a tenda, né, onde ficava o Santo e o Santíssimo, nós temos hoje uma mesquita islâmica construída. Foi construída ali no período da Idade Média. A mesquita mais importante ali, uma das mais importantes do islamismo. Então, perceba que o templo, ele tem suas funções esvaziadas e, finalmente, ele é destruído, fazendo com que os cristãos eles entendam de uma vez por todas que aquilo já perdeu o seu valor religioso. Tem apenas o seu valor cultural, talvez. E aí voltamos àquela pergunta. E o que isso tem a ver conosco, então? Como hoje eu posso viver? Há um texto que pode te ajudar a ver essa resposta. E se você não prestou atenção em nada durante essas 4 semanas, preste muita atenção agora, que é talvez o ponto mais relevante do que nós vamos abordar. Há um texto muito conhecido em 1 Coríntios, capítulo 3, que diz o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo ele está falando aqui num contexto de divisão da igreja. A igreja está extremamente dividida em Corinto. Está ali uns buscando uns líderes, outras, e diante de toda essa confusão, Paulo ele vira para eles e fala: olha, vocês não sabem que o santuário de Deus sois vós e que o Espírito de Deus habita em vós? E é importante que você entenda que quando Paulo ele fala isso, ele não está falando da igreja como templo. Ele não está falando que o santuário de Deus é isso daqui, olha, que nós estamos. Não é isso. Vocês já devem saber, mas para aqueles que ainda não sabem, quando falamos de igreja, que não é o caso aqui, de igreja na Bíblia, nós utilizamos esse terminho, né, do grego, eclesia, que nada mais é do que um agrupamento, um ajuntamento de pessoas. E igreja, no contexto bíblico, nada mais é do que um agrupamento ou ajuntamento de pessoas.
Não é um templo, não é uma construção, não é nada do tipo. Não há hoje, não há durante muito tempo já, um local em que Deus ele se faz presente. E isso é compreendido, inclusive, por essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu trouxe 2 trechinhos do manual dessa igreja. Se você quiser conhecer mais esse documento, depois procure na internet, Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem ali o PDF. Essa igreja, ela compreende isso. Ela entende que, olha, a igreja, como organização, ela existe para um desenvolvimento saudável, para o cumprimento da tarefa de levar o Evangelho. É para isso que Cristo deu à igreja um sistema de organização simples e eficaz. O êxito em seus esforços para a realização dessa missão depende da leal adesão a este plano divino. A igreja ela existe para o desenvolvimento saudável e para o cumprimento da tarefa de levar o Evangelho. A igreja também ela existe para a manutenção dos pastores, para levar a obra adiante, para proteger dos membros indignos, para a conservação das propriedades, para a publicação da verdade. Vai existir, durante todo esse tempo, a igreja apenas como um instrumento de organização, de agrupamento de pessoas, em prol do serviço da obra. Em um último texto para nós lermos, ali do livro Profetas e Reis, escrito por Ellen White, ela diz o seguinte: embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, ela vai continuar falando a respeito de como Deus ele honra com a sua presença as assembleias do seu povo. Então entenda o seguinte: quando nós lemos aquele texto, não pense que fala de um templo, de um local físico, porque igreja no contexto bíblico, no contexto aqui do Novo Testamento, nada mais é do que um ajuntamento e um agrupamento de pessoas. Não importa se com uma estrutura como essa, ou se embaixo de uma árvore. Então, por favor, não confunda este local, ou qualquer um outro similar, como sendo uma sucessão do templo da nossa Bíblia aqui, né? O templo de Deus. Temos, por vezes, essas alusões, como se aí embaixo fosse talvez o santo, aqui em cima é o santíssimo. E eu preciso aqui viver de uma forma que eu não posso viver em nenhum outro lugar. E entenda que eu não estou falando que nós podemos banalizar o local em que estamos, que a partir do momento que estamos reunidos, nós chamamos aqui, convidamos a presença de Deus, e este lugar, ele exige, né, reverência, ele exige uma boa postura, mas entenda que quando nós falamos da ideia de santuário como local da presença de Deus, não é deste local que nós falamos. E aí eu retomo este texto. Não sabeis que vós sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus não habita neste local, não habita nessa construção, mas habita em vós. Consegue entender a profundidade disso e a implicação disso? Porque quando nós olhamos para a ideia de igreja e pensamos que Deus ele se faz presente aqui, e que por isso, quando eu quero buscar a Deus, eu vou até a igreja, então, eu estou precisando de Deus na minha vida, então vou lá na igreja no sábado, vou lá na quarta-feira na classe bíblica, eu vou acessar aqui o canal da igreja, e Deus ele vai estar comigo, porque ali Deus está presente. Quando nós pensamos isso, nós deturpamos o ensino bíblico. Porque a ideia é que Deus ele não se faz presente em um local, mas ele se faz presente em você. Você é o templo de Deus hoje. É por isso que não faz sentido você pensar, mas quando eu for para a igreja, eu vou me arrumar desse jeito, eu não vou falar aquela palavra, eu não vou me portar daquele jeito, porque ali Deus está presente. Isso não faz sentido. Porque se Deus ele se faz presente em você e não nesse templo, não pode existir em uma questão lógica a percepção de que aqui você precisa se portar de um jeito e lá fora você pode se portar de qualquer outro modo. Porque no que concerne a questão do santuário e a questão da presença de Deus, não importa se você está aqui ou na sua casa, o santuário é você e não este lugar.
É por isso que você precisa pensar muito naquilo que você faz com a sua própria vida. Paulo ele usa essa mesma noção, não nesse texto, um pouco depois, para falar, inclusive, por exemplo, de questões de saúde. Você precisa cuidar de quem você é, porque você é templo de Deus e etc. Mas você precisa pensar naquilo que você faz quando você está fora das portas dessa igreja. Porque o que vai definir se Deus vai atuar ou não na sua vida é a sua vida cotidiana. Já que o santuário é você. Eu não estou falando isso para que você deixe de vir aqui. Aqui é o local para você aprender essas coisas. Para você aprender como se relacionar com Deus. Para aprender a buscá-lo melhor. Só que o local para se relacionar com Ele, de fato, é qualquer um. Porque essa relação acontece em você e não aqui. Sabe aquele momento que a gente vai para a igreja e fala, mas eu saí de lá tão vazio? Entende como isso não faz sentido? Já que não é aqui que a presença de Deus entra em você. É no momento em que você se relaciona com Ele e fala, olha, Senhor, habite em mim. Eu sou teu, pertenço a ti. O meu convite para você, quando a gente trabalha a questão do santuário, é para que você entenda que, muito embora o santuário ele tenha existido como um local específico em que Deus se fazia pessoalmente presente, desde o momento em que ele pede essa função cósmica de ensinar e de colocar em prática a salvação humana, Deus ele transfere a sua função doxológica, a sua função de adoração, de presença, não mais para um lugar, mas para dentro dos seus próprios fiéis. E se você quer adorar a Deus, quer se relacionar com Ele, porque o interesse dele nós já vimos claramente, o tempo todo ele buscando se relacionar conosco. Se você quer se relacionar com Ele, decida fazer isso em quem você é. Porque constantemente Ele está batendo lá no seu coração e falando, olha, eu quero me relacionar com você. Aceite Ele. Seja um santuário de Deus. Não apenas naquilo que se diz, mas também naquilo que se faz, nas escolhas e decisões que você toma diariamente. Quando nós olhamos a parte final, e com isso nós encerramos, nós temos dois textos também que falam, e que eu já li para vocês, a respeito do santuário de Deus na eternidade. E nós esperamos e oramos para que isso ocorra muito rápido. O primeiro deles diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, a presença de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Perceba agora, não mais é necessário aqui, neste texto, neste último verso que nós lemos, um local físico. Não é mais necessário aqui que Deus ele se relacione com você, assim, que você o veja diretamente, através da sua consciência, através da sua relação diária com Ele, estudo da Bíblia, oração e etc. Na eternidade, nós poderemos restaurar essa relação com Deus, a relação que acontecia lá no Éden, de Deus ali andando normalmente no mundo e se deparando ali com os seres humanos que agora fogem dele. Não será mais necessário tudo isso que nós estudamos, porque a presença de Deus ela estará de fato com os homens. Deus vai habitar conosco. Nós novamente nos relacionaremos com Ele. Isso vai acontecer no céu. Depois aqui nessa terra, onde viveremos eternamente. Mas entenda que para isso acontecer, para que a relação com Deus ela volte àquilo que foi planejado para ser desde o início, precisamos começar a nos relacionar com Ele hoje, do jeito como a Bíblia fala que deve acontecer, que é através de quem nós somos, através da nossa consciência, através da nossa relação ativa com Ele. A igreja tem a sua função aqui, o templo, que é basicamente te capacitar para depois você se unir a nós e a gente sair junto para poder pregar para mais pessoas. Nada além disso.
O relacionamento com Deus você consegue lá na sua casa, enquanto você está indo para o trabalho, no seu dia a dia e na sua vida cotidiana. Não espere para ser cristão quando você está aqui. Aqui você só está se juntando com outros cristãos para poder seguir em frente. Que Deus te abençoe.